A oração em línguas te une ao Senhor, te une ao Espírito. A oração em línguas nos une ao Espírito Santo. É importante entendermos isso e, a partir dessa ministração de hoje, eu quero trazer para você mais sobre a oração em línguas. Talvez você me pergunte, pastor, por que você continua falando sobre a oração em línguas? Eu continuo falando em oração em línguas até que você comece a ter uma disciplina de oração, até que você seja regular em sua oração diária, porque a palavra de Deus diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a palavra que eu estou ministrando não estiver convencendo você a ter uma atitude de oração, a se dirigir para o seu quarto e orar, e também você conhecer a importância de estar orando em línguas e, a partir disso, tomar uma atitude prática em reservar parte do seu tempo para estar com Deus, para estar meditando na palavra, para estar orando em outras línguas. Então, por isso, eu continuo falando sobre a oração em línguas. É importante que nós tomemos uma atitude. A Bíblia diz, não sejais ouvintes esquecediços. O que a palavra está dizendo? Que é preciso não só ouvir as palavras que nós ouvimos, mas praticá-las. Assim como está em Mateus 7, versículos 24 a seguir, que aquele que ouve a palavra e que pratica essa palavra é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja a importância. A Bíblia diz que aquele que não pratica é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e logo se esqueceu de como o tal era. É tão fútil, é tão desprezível a pessoa ouvir uma mensagem na internet, ou mesmo na igreja, ou mesmo participar de um movimento de adoração e não ter a partir disso uma atitude prática, uma atitude de mudança. É como pegar um copo de leite, ao invés de tomar, você jogar na sarjeta, você jogar no bacio sanitário. É assim que muitos crentes fazem. Não sejais ouvintes esquecediços, mas cumpridor da palavra. Por isso, eu continuo falando sobre a oração em línguas, até que o Brasil, as pessoas, o mundo, tome uma atitude de orar. Tome uma atitude de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não estou falando em nascer de novo, ser crente, ser membro de uma igreja. Não. Eu estou falando de um milagre que tem que acontecer dentro de nós, que é o milagre de ter interesse pela palavra de Deus, ter interesse pela oração e desenvolver este caráter espiritual, desenvolver essa identidade cristã, para que a partir disso você comece a desenvolver uma vida frutífera no reino de Deus e possa ter uma vida de cristão diferenciada de muitos outros que não praticam. Mas você é diferente porque você foi escolhido por Deus para exercer a cidadania celestial e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você. Então, antes de eu continuar, eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Faça com que outras pessoas acessem esse mesmo conteúdo e comecem também a orar em outras línguas. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você quiser estar em uma das nossas reuniões que fazemos no Zoom Cloud, fazemos 2 por mês e até 3. 2, uma que é na primeira semana do mês e a outra na última semana do mês, com uma vigília. Encerramos com uma vigília na última sexta-feira do mês. E todos os domingos nós temos ensinamento e ativação nos dons, denominado Manhã com Deus, e você pode participar. E onde eu acesso isso? Vai aqui, desce um pouquinho, vai nos links na descrição do vídeo e acessa. Clica num daqueles, participe de um grupo do Telegram e você vai poder acessar os links os quais nós postamos aqui abaixo. Eu tenho um texto aqui que eu quero que você escute numa outra narração, em uma outra voz, que é uma voz eletrônica, mas é um outro texto que está colaborando comigo neste assunto que eu vou falar para você. Lucas capítulo 17 e no versículo 37.
Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Aqui há um exemplo muito clássico de uma mulher que pede a um juiz, numas traduções diz que é um juiz iníquo, mas ela, por insistir diante daquele juiz, o juiz concedeu a petição que ela fez a ele. Isso fala também da nossa disposição, da nossa sistematicidade, da nossa perseverança de estar diante de Deus e buscar aquilo que nós queremos em oração. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, não pense que homem de ânimo dobre e inconstante em seus caminhos receberá do Senhor alguma coisa. Veja bem, não receberá. Precisa ter então perseverança. Assim como essa mulher teve perseverança, ela insistiu, ela continuou orando, ela não desistiu dos seus sonhos, mas ela continuou buscando, ela recebeu aquilo que buscava. Uma das recomendações que o apóstolo Paulo traz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar, uma recomendação ali aos Tessalonicenses, para que cada um de nós tivéssemos uma vida de oração, tivéssemos uma vida comprometida de relacionamento com Deus. Nós temos que perder aquele paradigma ou até mesmo estigma do nome oração, parece que é assustador, mas é o relacionamento que você tem com a pessoa do Espírito Santo. Oração nada mais é que um relacionamento que você tem com a pessoa do Espírito Santo. É um relacionamento que você tem com Jesus. O tanto quanto você se relaciona com Jesus, isso se chama oração, se chama conversação, se chama contato com Deus. Quanto de contato você tem com o teu Deus? Quanto de informação você recebe do teu Deus? Quanto de bênçãos você desfruta do teu Deus, do nosso Deus? Quanto nós participamos das realidades do reino do céu? E isso tudo somente pode acontecer mediante a nossa oração. Deus sempre pediu, Jesus sempre perguntou: o que queres que eu te faça? Sempre quando houve qualquer tipo de milagre ali na Bíblia, ele trazia as pessoas para perto, ele perguntava o que estas pessoas queriam e o milagre era desenvolvido naquele exato instante, como o próprio apóstolo Pedro, em Atos no capítulo 3, aquele moço pediu esmola, aquele moço estava ali, mas Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda. Sabe o que é isso? Pedro tinha uma vida de oração, porque ele foi à hora da oração ao templo. Ele tinha uma regularidade com Deus. E isso que vai fazer a diferença. Se você não tem aquilo para dar, se você não tem o estoque em você, jamais você vai poder amar, jamais você vai poder se interessar pelos problemas dos outros, tentar de alguma maneira solucionar algum problema, seja dentro da igreja ou fora da igreja, e tampouco vai querer uma vida de evangelismo. Por quê? Porque você não gerou uma identidade de amor dentro de você, a identidade de Jesus. E isso é preciso. Então, orai sem cessar. Um outro texto de Efésios capítulo 6, versículo 18, na nova tradução na linguagem de hoje, fala assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus.
Tem uma versão tradicional da ARC, que é assim: e orando em todo tempo no Espírito Santo, com toda oração e súplica por todos os santos. Então, pode ser assim também, orar em todo o tempo. Então, não desanimem de orar nesse texto mais versado, que diz assim: façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Então, nós temos que continuar e sermos perseverantes na nossa oração. Efésios capítulo 6 e versículo 18. E a oração em línguas, uma das coisas primordiais dela, que ela nos conecta com Deus. A oração em línguas é o link. Você já não tem, quando as pessoas mandam, ou eu mesmo mando o link para você acessar uma sala do Zoom Cloud? Então, como este link, a oração em línguas é um link que te liga a Deus. Assim como você recebe um link para acessar um vídeo ou para acessar uma sala do Zoom Cloud ou do Google Meet, você acessa através desse link. Esse link é um elo que te liga a Deus ou te liga a determinado lugar. Então, a oração em línguas te conecta a Deus através da oração do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Nova tradução na linguagem de hoje. Essa versão é bem mais desmistificada. Então, porém, aquele que se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Quando você começa a orar no Espírito Santo, há uma fusão entre o seu espírito com o Espírito de Deus. E é por isso que potencializa a sua oração. É por isso que a sua confissão se torna poderosa em Deus. É por isso que Deus te ouve com melhor facilidade. É por isso que você desenvolve o caráter cristão na sua vida. Então, na medida em que você ora no Espírito Santo, ocorre um encontro entre o teu espírito com o Espírito de Deus e você fica unido a Ele. E o Espírito Santo no nosso espírito cria um filtro. Deus vem e se relaciona conosco por causa do Espírito Santo que está em nós e Ele nos ouve. Olhe só na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Nessa versão está dizendo que se eu me ajunto com o Espírito Santo, isso vai acontecer mediante a minha vida de oração, mediante o meu contato, o meu alinhamento com o Espírito Santo. Na medida que eu oro no Espírito Santo, eu me junto a Ele. Eu me torno uma pessoa só com Ele. Nestas duas versões, elas não se contradizem, mas dizem que eu me torno potencializado, eu me torno poderoso em Deus. Na medida que eu oro em outras línguas, há uma conexão direta com o Espírito Santo e este Espírito fala com Deus. Observemos agora o que está escrito em Mateus capítulo 6, no versículo 6 e no 7º. Veja só a importância desse versículo e eu quero ler o 7º antes do 6. Ele diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Esse é o versículo 7 de Mateus capítulo 6. Então ele já está dando um alerta: olha, façam a coisa direito, vocês vão orar, não fiquem repetindo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está dizendo, não precisa ficar fazendo isso, não precisa repetindo os mesmos pedidos, as mesmas coisas que vocês pedem todos os dias, como por exemplo, me dá livramento, Senhor, me dá poder, meu Deus, abençoa a minha casa, me abençoa o meu emprego, me abençoa a minha família. Não estou dizendo que isso é desnecessário, mas ele está dizendo, não useis de vãs repetições da mesma forma como os gentios fazem, porque eles presumem, eles acham que por muito falarem, eles serão ouvidos. Mas ele diz, mas tu quando orares, no versículo 6, mas tu quando orares, entra para o teu quarto e fechando a porta, orarás a teu Pai que está
em secreto. Então isso aqui está presumindo que nós vamos a um encontro com Deus no quarto de oração. Presume-se que é lá que eu me encontro mais diretamente com o Pai. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E tem outras traduções que ele diz que te recompensará publicamente. Então, esta de eu me reunir com Deus no quarto demonstra que Deus me vê no secreto. E esta palavra me vê no secreto significa que Deus reúne todos os sentidos dele, que Deus reúne tudo, seja pela visão, seja pela audição e seja pela fala. Ele está ali para falar, para ver os meus problemas, para ouvir os meus problemas e para falar a mim as respostas às quais eu preciso para as minhas adversidades ou necessidades. Então, quando ele me chama, vai para o secreto, porque eu estou lá no secreto, eu estou prestando atenção em você ali, eu estou todo para você no secreto, eu estou ouvindo tudo. Se você estiver ali comigo, se você estiver neste ambiente espiritual, orando no meu Espírito Santo, eu vou me relacionar com você. Eu vou me relacionar com você através do Espírito Santo, o qual você se uniu a Ele. Através da oração em línguas, através da sua vida de intimidade comigo, através da sua vida de intimidade com Ele, você se uniu a Ele e por isso você está comigo aqui nesse lugar. Orar em outras línguas é o melhor caminho de conectividade para com Deus. É o melhor caminho de ser ouvido. Você se torna o primeiro da fila para falar com Deus, para falar com o Pai. Você, não que haja uma fila, é força de expressão, mas há um preferencialismo de Deus em ouvir aqueles que já se comunicam com Ele, que se achegam a Ele através da linguagem dEle. E eu quero convidar você para continuar a ser perseverante na oração em línguas, a não desanimar. Ele diz: orai sem cessar, orai sem desanimar, seja perseverante, não tenhais duplo ânimo, seja consistente na sua oração, seja consistente em decidir, em se despojar ou criar uma regularidade de estar diante de Deus através da sua oração, através e mediante o Espírito Santo. Eu quero convidar você. O Senhor está te chamando para esta vida nova com Ele, para essa vida espiritual, para que você não conquiste mais as suas coisas mediante apenas da sua força, mas que permita que eu, diz o Senhor, trabalhe por você. Seja a tua força, potencialize você nas ações que você vai fazer através de uma vida cheia do Espírito Santo. Melhore a sua vida espiritual, melhore o seu ministério, melhore a sua casa, melhore o seu ambiente familiar, melhore o seu status espiritual, orando em todo tempo no Espírito Santo. Pois a Bíblia assim o diz, que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Ore em outras línguas. E lá em 1 Coríntios no capítulo 14, versículo 14, diz assim: se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, no entanto a minha mente fica infrutífera. Não significa que ela fica imprestável, ela fica ávida para receber o conteúdo que você quiser simultaneamente. É esta maestria que o Espírito oferece e por isso que o Espírito é sujeito ao profeta. O profeta pode interferir, pausar, dar um stand-by para que você possa continuar uma ação espiritual em um outro momento. Você pode estar orando em outras línguas em todo o tempo e naquela oportunidade, se houver necessidade de parar ou pensar numa outra coisa, você pode dar uma pausa, um pause aí
e vai poder fazer outra coisa, ou mesmo orar em línguas e também ler a palavra. Dirigindo seu carro, orando em outras línguas. Você está ouvindo uma canção, orando em outras línguas, ouvindo esta pregação aqui e mexendo com seus lábios, orando em outras línguas. Isso você pode fazer, sim, estando na igreja, o pastor pregando, o ministro pregando, o louvor na igreja e você orando baixinho em outras línguas. Assim como a palavra de Deus diz lá no versículo 28 de 1 Coríntios 14, se não houver quem interprete, ore consigo mesmo e com Deus. Ele está falando, ore baixinho. Então, aí está o meu incentivo. Persista na oração. Tenha uma regularidade com Deus na oração. Tire um tempo para estar a sós com Deus no quarto, porque Ele estará prestando em todo o tempo atenção a você, aos teus pedidos, mas lembre-se, não use de vãs repetições, não seja repetitivo naquele lugar, mas ore muito em outras línguas, ore no Espírito Santo. Eu vou orar por você agora, Pai bendito, eu oro e ministro agora uma carga de poder, uma carga de alegria, uma carga de satisfação, uma carga de desejo, uma carga de sede agora nesse teu filho e nessa tua filha, para que ela se ajuste agora para ter uma vida de oração, se ajuste no seu tempo para se voltar para Deus em oração, que ela possa priorizar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, como diz a palavra em Mateus 6,33, vos serão acrescentadas, e o Senhor há de acrescentar, assim como a tua palavra diz em São João 15,7, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Assim, meu Pai, eu oro agora e determino o poder de Deus, a vida com Deus, a palavra de Deus entrando nesse coração, as práticas espirituais sendo desenvolvidas, sendo praticadas a partir de agora, no nome de Jesus. Amém. Se você quiser mais com Deus e estar conosco, acesse o link na descrição do vídeo agora. E também, o que você vai fazer? Clicar nele e ali você vai participar de um grupo do Telegram, o qual vai te levar para uma das nossas salas que fazemos de encontro no Zoom, de ativação e treinamento nos dons. Você é o meu convidado, você é minha convidada. Antes de sair, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu quero que você seja meu seguidor, não só aqui, mas também no Instagram. Convido você, vai lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Também nós temos o Facebook, vai lá, busca lá. Quando você procurar @EdsonLMCruz no Google, vai aparecer tudo que nós temos na rede social. Tudo vai aparecer se você fizer uma busca no Google. Ok? Deus abençoe a sua vida, fique na paz e espero muito que você comece a praticar a oração em línguas, porque você estará sempre conectado com Deus, terá linha direta com o Pai, tenha certeza disso. Fique na paz e fique com Deus.